Oi, pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Bora lá! Nosso Start Rotulagem começou, gente! Ontem foi ao ar a primeira aula do Start, que são os 5 principais erros de rotulagem de alimentos. Aqueles erros, né, que não estão de acordo com a legislação, mas que infelizmente a gente vê muito por aí. Inclusive foi o comentário, acho que eu mais vi lá na comunidade, além de vocês falando que adoraram a aula, meu Deus, Aline, como a gente vê isso no mercado. E sim, gente, infelizmente são erros que a gente realmente vê bastante aí nos rótulos e por isso foram os erros escolhidos para serem apresentados na aula. Mas bora lá que hoje é dia de perguntas e respostas. Então eu deixei caixinha aqui no story ontem à noite depois da aula. E aí vou responder as dúvidas de vocês. Caso você não tenha enviado ainda a sua dúvida, você pode enviar aqui ao vivo. É só vir aqui nesse balãozinho que tem um ponto de interrogação dentro e enviar a sua dúvida por ali, tá bom? Ou então, gente, indo nesse balãozinho com pontinho de interrogação, vocês também conseguem ver as dúvidas que foram enviadas. E aí vocês podem, inclusive, curtir as dúvidas. Então, se você vê ali que alguém enviou a pergunta que você queria fazer, você pode curtir essa dúvida, porque as que têm mais curtidas, elas ficam em cima para mim, então eu vejo elas primeiro, tá bom? Então, vocês também podem curtir, caso tenha alguma dúvida ali que vocês queiram muito que eu responda. Eu sempre tento responder todas que têm a ver com o assunto, mas às vezes não dá tempo, né? Então, assim, eu posso priorizar o que vocês querem saber. Então, boa noite. Eu quero saber, para começar, quem é aqui que já assistiu a aula 1 do Start e o que vocês acharam dessa aula. Gostaram da aula? Concordam que são erros que a gente vê muito por aí? Cometiam algum desses erros e aí lá aprenderam que não era bem assim? Então, me contem aí o que vocês acharam da aula 1. E a gente já vai começar, tá bom? Deixa eu tomar um gole de água. Ó, a Laura falou que já assistiu a aula 1 e que gostou muito. Muito obrigada. Letícia também falou que já assistiu a aula 1. Então, gente, bora lá. Deixa eu ver o que tem aqui. Qual software... Essa aqui é campeã, né? Vocês até curtiram já. Olá, qual software você usa para calcular a tabela nutricional? Então vamos lá, gente. Eu uso. O Valmor falou que. Acho que é Valmor? Acho que é. Falou que ia começar a assistir agora. Não, então assiste a live primeiro, depois você assiste a aula. Cristina falou que assistiu e gostou muito também. Laila falou que é muito boa. Obrigada, gente. Que bom que vocês estão gostando. Mas vamos lá, então. Ó. Softwares para fazer rotulagem, para fazer o cálculo da tabela nutricional, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa deixar bem clara, tá? Não existe software, programa, planilha, nada que faça rotulagem, tá? Porque quando a gente fala de rotulagem, a gente fala do rótulo completo. Então, ontem vocês viram erros lá de tabela nutricional, de declaração de alergênicos, de alegações que não podem ser feitas, de imagens que induzem o consumidor ao erro, né? Então, assim, isso são vários aspectos de um rótulo. Então, o rótulo envolve denominação de venda, lista de ingredientes, declaração de alergênicos, declaração de lactose, tanto da presença quanto da ausência, declaração de glúten também, tanto da presença quanto da ausência, lote, prazo de validade, algumas informações que às vezes a gente precisa ter num rótulo, né, porque são obrigatórias de determinados produtos, informação nutricional complementar, então assim, registro para os produtos que precisam de registro, as imagens fazem parte, todas as alegações adicionais que a gente coloca. Gente, tudo que está na minha embalagem, eu sempre uso esse exemplo. Tudo que está numa embalagem, então o que é embalagem? A lata, tá? A lata em si é uma embalagem. O que é rótulo? Tudo que está na embalagem. Então esse 1990 faz parte do rótulo,
Todas essas imagens fazem parte do rótulo, tá? Tabela nutricional, lista de ingredientes, identificação da empresa, tudo isso é rótulo, tá? Tudo que você coloca na embalagem passa a ser rótulo. Não importa se está impresso, se está colado, se está escrito, se está pintado, se está desenhado. Não importa, é tudo rótulo, tá? Então, não existe um software que faça rótulo. Porque não tem nenhum software, pelo menos não que eu conheça. Se alguém conheceu um super completo assim, me avisa. Deixa eu já prender o cabelo aqui, que eu não dou conta de fazer live de cabelo solto. Que eu fico mais mexendo no cabelo do que falando. Então não existe um software que faça esse trabalho completo, tá? Porque um software, gente, até onde eu sei hoje em dia, essa tecnologia não evoluiu a ponto do software saber a denominação de venda do produto. O software não tem como saber se existe um ingrediente composto no produto. E aí vai ter que abrir a lista de ingredientes desse ingrediente composto? Não vai ter que abrir. O software não tem como saber a contaminação cruzada, né, do alimento. Então, assim, tudo isso tem que ser feito por um profissional, tá? Então, software para rotulagem não existe. Agora, software para cálculo de tabela nutricional, aí sim existem vários, inclusive, tá? Qual eu uso? Eu uso o VR Fácil, que é o meu software de cálculo de tabela nutricional. Ele fica disponível no Vida de Rotulagem, que é o meu curso completo de rotulagem de alimentos, que é o curso pago, que a gente vai abrir inscrições na live do dia 6 com um super desconto exclusivo, tá? E aí abre oficialmente no dia 7. Então, assim, lá tem o VR Fácil. E eu uso o VR Fácil, porque foi um software que eu desenvolvi, junto, lógico, com uma pessoa que sabe fazer programa, né? Porque eu não sei fazer programa, software, enfim. Fazer programa. Software. Então, assim, mas eu que desenvolvi, então eu que fui lá e falei o que eu queria, qual seria a base de dados, quais informações eu queria, como eu queria que saísse essa informação. Então, assim, a gente desenvolveu esse software junto. Então, eu confio no VR Fácil porque fui eu que desenvolvi e porque eu sei que se eu notar qualquer erro ou se alguém me reportar qualquer erro, eu vou conseguir corrigir, tá? Às vezes não tão rápido, porque a gente precisa entender o que aconteceu muitas vezes, mas eu consigo corrigir. Então, eu uso o VR Fácil. Aí, gente, não adianta vir me perguntar sobre outros, tá? Ah, mas eu uso X, eu uso Y, eu uso Z. Eu antes, e quem tá aqui há mais tempo sabe, antes de desenvolver o VR Fácil, eu não usava software, eu fazia o cálculo manualmente, tá? Por quê? Porque eu não confiava em nenhum outro software. Eu não sei qual é a base de dados deles, eu sempre fazia os cálculos na mão para conferir se estava certo. Então, assim, já peguei erro em todos os softwares que eu testei, eu peguei erros, tipo assim, grotescos. E quando esses softwares, então, oferecem, além do cálculo da tabela nutricional, lista de ingredientes, declaração de alergênicos, declaração de lactose, corre. De verdade, gente, corre. Ou então ignora essa parte, usa só o cálculo da tabela nutricional. Ou então até usa essa parte, mas assim, não confie cegamente, tá? Você precisa ter o seu conhecimento técnico, inclusive isso é algo que eu vou falar bastante amanhã na aula 2. Você precisa ter o seu conhecimento técnico para olhar aquele resultado que o software te deu e saber se ele é confiável ou não, e saber se ele está certo ou não, tá? Porque tem muito erro justamente pelo que eu acabei de falar. O software não é capaz de identificar uma contaminação cruzada, de identificar um ingrediente composto, de saber a lista de ingredientes desse ingrediente composto, de saber a quantidade de lactose que tem no seu produto para ver se vai declarar que contém lactose, se não vai, enfim, tá? Então, software para cálculo de tabela nutricional, tudo bem, existem vários por aí, daí vai da sua confiança, vai do que você se sente seguro usando, mas assim, sempre confiram os cálculos, tá? Eu falo isso, inclusive, sobre o Vida de Rotulagem, sobre o VR Fácil, que é o software que fica lá no Vida de Rotulagem. Quem aqui é VR sabe, eu sempre falo, gente, deem uma conferida, vê se realmente o cálculo da porcentagem de VD foi certo, vê se realmente o cálculo de
quilocaloria, né, de valor energético foi certo. Se não foi, me avisem. Me avisem que a gente corrige na hora. Isso é fácil de corrigir. Então, se não foi certo, me corrige na hora. Então, assim, usem softwares que vocês confiem e sempre deem uma conferida no resultado para ver se está tudo certo, tá? Mas só para cálculo de tabela nutricional, nada mais. Certo? Essa pergunta aqui é muito boa, ó. Vocês também votaram bastante nela. Pena que eu não consigo mais colocar na tela. Mas a pergunta é: se é proibido a ausência de declaração de alergênicos, não contém lactose? Esse é um erro muito comum também, tá? Que é confundir alergênicos, lactose e glúten. Não à toa, lá no Vida de Rotulagem, no módulo 4, 3, acho que é o módulo 3, que a gente fala sobre essas declarações, tem uma aula só para declaração de alergênicos, uma aula só para declaração de lactose, uma aula só para declaração de glúten e uma quarta aula fazendo a comparação entre a declaração de alergênicos, a declaração de lactose e a declaração de glúten e mostrando a diferença entre elas. Porque fazer associações e achar que é a mesma coisa, essas três declarações, é muito comum. E para conseguir declarar isso certo, além de entender as legislações, é preciso entender o que cada uma aborda, o porquê que cada uma existe, tá? Então aqui eu nem vou colocar o glúten no meio para não ficar mais confuso. Mas na sua pergunta, eu não consigo ver quem foi, mas eu espero que você esteja aqui na live. Na sua pergunta, você pergunta se é proibido destacar a ausência de alergênicos. Eu não posso falar não contém lactose? Uma coisa é alergênicos, outra coisa é lactose, principalmente a ausência de lactose, tá? Então, quando eu falo de alergênicos, eu estou falando dos alimentos alérgenos. Então, eu estou falando de trigo, eu estou falando de leite, eu estou falando de ovo, eu estou falando de soja, tá? É por isso que eu falo alérgicos contém ovo, alérgicos contém leite, alérgicos contém derivados de soja, alérgicos pode conter macadâmia. Eu tô falando o alimento, eu não tô falando o que causa a alergia, tá? Então, isso é uma coisa. Então, eu não posso falar da ausência de alergênicos, eu não posso falar alérgicos não contém ovo, ou simplesmente escrever sem soja ou sem leite, tá? Não se fala da ausência de alergênicos. E a declaração de alergênicos é abordada lá na RDC 26 de 2015. Então, tem uma legislação só para isso. E eu falo com pessoas alérgicas, que têm alergia alimentar, tá? E a alergia normalmente vem da proteína. Então, uma pessoa que tem alergia a leite, ela tem alergia à proteína do leite, que é a caseína e a... Tem uma outra que eu não vou lembrar o nome. Mas enfim, é da alergia, é da proteína do leite. A mesma coisa, quando uma pessoa tem alergia ao ovo, ela tem alergia à proteína do ovo, que é a albumina. Quando uma pessoa tem alergia a trigo, ela tem alergia à proteína do trigo, que é o glúten, tá? Então, é assim. Quando eu tô falando de não contém lactose ou contém lactose, eu estou falando de intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, tá? Então, eu não estou falando de alergia alimentar, eu estou falando de intolerância. Então, eu estou falando com um outro público. Eu não estou falando mais com os alérgicos, eu estou falando com os intolerantes à lactose. E aí, essa questão de falar não contém lactose está prevista em outra legislação, não é mais na dos alergênicos, é na RDC 135, que fala sobre os alimentos para dietas com restrição de lactose, que aí eles podem ser isentos de lactose
ou com baixo teor de lactose. E o não contém lactose, ele é uma das expressões que a gente pode usar quando a gente tem especificadamente um alimento para dietas com restrição de lactose, que são aqueles alimentos pensados especificadamente para o público que é intolerante à lactose. Então, não tem a ver com alergia alimentar, não tem a ver com alimentos alérgenos, tem a ver com intolerância, é outro grupo populacional, né? Eu, por exemplo, eu sou intolerante à lactose. Eu sou intolerante à lactose desde que eu nasci. Mas eu não sou alérgica a leite. Porque o meu problema não é com a proteína do leite, eu não tenho reações alérgicas. Eu tenho reações de intolerância à lactose. O meu corpo não produz a quantidade de enzima suficiente para digerir este açúcar. Porque a lactose é um disacarídeo, né? Então o corpo precisa quebrar ela em glicose e galactose, que são dois monossacarídeos, para que para que ele consiga fazer a digestão desses açúcares. E o meu corpo não consegue fazer isso, porque eu não tenho a quantidade de enzima necessária. Então, o meu corpo não digere a lactose. Logo, eu sou intolerante à lactose. Mas eu não tenho alergia a leite. Entenderam? Então, eu posso escrever não contém lactose porque isso não é relacionado a alergênicos. É relacionado a intolerantes. Outra legislação, outras regras. Eu estou falando com outro público, tá? E é importante lembrar que eu só posso usar o não contém lactose em alimentos para dietas com restrição de lactose que são isentos de lactose, tá bom? Aí eu posso usar não contém lactose, posso usar sem lactose, posso usar zero lactose, posso usar 0% lactose. Tem várias expressões previstas lá na RDC 135, tá? Mas são coisas diferentes, então não confundam. Eu continuo não podendo falar sem leite, tá? Mas eu posso sim falar não contém lactose. Inclusive, uma outra pergunta que aparece bastante, mas que eu acho que ninguém mandou, mas que vocês podem estar pensando, existe a possibilidade de eu declarar alérgicos contém leite ou alérgicos contém derivados de leite e mesmo assim falar não contém lactose? Não só existe a possibilidade, como é o correto, tá? Porque como eu falei, para usar essa expressão de não contém lactose ou zero lactose, eu preciso ter um alimento para dietas com restrição de lactose. E esses alimentos para dietas com restrição de lactose vão necessariamente ser lácteos, tá? Porque eu preciso que o produto tenha lactose naturalmente e que essa lactose seja reduzida ou até eliminada, né? Sendo quebrada ali, ou pelo uso de ingredientes já zero lactose, tipo fazer um iogurte a partir de um leite zero lactose, ou pelo uso da enzima lactase, que vai fazer a ação que ela deveria fazer no nosso corpo, mas que a gente não tem ela, então ela já faz ali no alimento e ela quebra essa lactose em glicose e galactose, tá? Então eu preciso necessariamente ter um alimento lácteo para ele ser um alimento para dietas com restrição de lactose. Então, hoje, quando a gente vê escrito zero lactose em um produto, ele necessariamente precisa trazer alérgicos contém leite ou derivados de leite, porque ele precisa ser lácteo, tá bom? Isso é hoje, tá, gente? Atualmente. Quando as novas legislações de rotulagem nutricional entrarem em vigor, zero lactose vai passar a ser uma informação nutricional complementar, né? Uma alegação nutricional. Aí esses critérios vão ficar diferentes. Os alimentos para dietas com restrição de lactose vão continuar existindo, mas daí outros alimentos vão poder usar também essa alegação. Mas hoje, atualmente, na data desta live, não pode. Certo? E aí, parça? Vamos lá. Queria saber qual a legislação mais importante que devo focar em rotulagem. Mas eu consigo ver de quem foi, porque foi feita aqui na live. Foi a Nutri Ângela Fernandes.
Então, Ângela, é complicado porque não existe só uma legislação que eu falar assim, olha, se você ler esta legislação e entender esta legislação, você vai conseguir fazer um rótulo completo sem nenhum erro. Não tem como, tá? Porque para fazer um rótulo, por mais simples que ele seja, a gente precisa usar mais de uma legislação. Mas se você está começando agora e você precisa entender, eu quero conhecer a rotulagem, eu quero saber por onde começar, comece entendendo muito bem a RDC 259 de 2002, se eu não me engano, da Anvisa, né? RDC é sempre da Anvisa, tá, gente? Então a RDC 259 é a principal, assim, ela é a base da rotulagem. É lá que você vai aprender sobre denominação de venda, é lá que você vai aprender sobre lista de ingredientes, sobre prazo de validade, sobre identificação de origem. Então, ela é realmente a base da rotulagem. E ela foi feita com base no Decreto-Lei 986 de 1969, mas que está em vigor ainda, tá? Então, estas são as duas principais legislações que você precisa entender muito bem e por onde você deve começar, porque são as duas legislações que realmente baseiam toda a rotulagem de todos os alimentos, tá? Não é nem de um específico, de todos os alimentos, certo? Então, comece por essas duas. E, lógico, fazendo o Start Rotulagem, porque lá também eu te dou toda a base. Então, ontem eu mostrei alguns erros de rotulagem. Na aula de amanhã eu vou mostrar o passo a passo mesmo, os 3 pilares para um rótulo correto. E na última aula, na terceira aula, eu vou mostrar o passo a passo de como fazer um rótulo, tá? Então, acompanhar o Start é a base mesmo. Para quem está pedindo para repetir, é RDC 259, Decreto-Lei 986. Gente, aqui no feed tem vários posts que eu falo isso, tá? Das principais legislações. Tem até Reels, tipo, daqueles de apontando e dançando, mas que eu tô falando as legislações. Então, assim, não é só uma dancinha, temos informações importantes ali. Aqui, a Carol falou, tem um post falando as 5 principais. Tem muito conteúdo aqui falando, olha, comece por essas são as principais, as 3 principais, as 5 principais, Reels e tal, nananana. Mas é 259 o Decreto-Lei 986, tá? Marcelo perguntou, para suplemento também? Para suplemento também, Marcelo. Os suplementos alimentares, eles têm algumas legislações específicas, né? Principalmente a RDC 243 e a IN 28, ambos de 2018. Mas ali você tem informações específicas de rotulagem de suplementos. Isso não quer dizer que eles não seguem a RDC 259 e o Decreto-Lei 986, tá? Eles também precisam seguir, certo? Olá, a Leila estava defendendo o TCC dela, disse que arrasou e era de rotulagem. Boa! Parabéns, Leila. Espero que tenha sido ótimo. Tati falou, os Reels são os melhores. Gente, eu vou lá, dou minha cara a tapa, ponho musiquinha, fico dançando, apontando pro nada, pra depois escrever os negócios pra vocês. Vai lá. Vamos ver. Produto zero lactose, sem açúcar adicionado. Tem que colocar na tabela nutricional os açúcares totais e adicionados? Então, depende. Hoje, não. Hoje, primeiro, será que você realmente tem um produto zero lactose? Porque foi o que eu falei. Se você realmente tem um produto zero lactose, por exemplo, um leite zero lactose, um iogurte zero lactose, um requeijão zero lactose, um doce de leite zero lactose, você tem que seguir critérios de rotulagem específicos da RDC 135. Então, por exemplo, a sua denominação de venda vai ser diferente, a sua tabela nutricional vai ser diferente, porque ela vai ter que ser por 100 gramas, ela não vai ser por porção, ela não vai ter medida caseira, e você vai sim ter que abrir
abaixo dos carboidratos a quantidade de lactose e a quantidade de galactose que você tem, tá? Isso são critérios obrigatórios para produtos zero lactose. Agora, a quantidade de açúcares totais e de açúcares adicionados hoje não é obrigatório, tá? A não ser que você vá fazer uma informação nutricional complementar de sem adição de açúcares. Aí sim você vai ter que colocar a quantidade de açúcares totais na sua tabela, além da galactose e além da lactose, por ser um produto zero lactose, tá? Então você vai ter que olhar RDC 54 de informação nutricional complementar, seguir os critérios ali estabelecidos para a informação nutricional complementar que você está usando, caso seja sem adição de açúcares, caso você fale isso no seu rótulo, e também os critérios específicos de rotulagem da RDC 135 para alimentos para dietas com restrição de lactose, tá? Então isso vai alterar a sua tabela nutricional, sim. Mas hoje, na legislação atual, a gente não fala sobre açúcares adicionados, a gente fala somente sobre açúcares totais. Quando a nova rotulagem nutricional entrar em vigor, a informação de açúcares totais e açúcares adicionados vai ser obrigatória para todos os alimentos, mesmo que seja zero, tá? Mesmo que você esteja fazendo um queijo, que não vai nada de açúcar, que na verdade vai ter açúcar total do leite. Mesmo se você esteja fazendo um presunto, que não vai nada de açúcar, tá? Então você vai ter que declarar açúcares totais zero e açúcares adicionados zero, tá? Porque vão passar a ser informações obrigatórias, mas isso é lá a partir de outubro de 2022, tá? Atualmente a gente segue as legislações que estão em vigor agora e essas informações não são obrigatórias ainda. Mas veja esses critérios específicos do seu produto, tá? Tanto para a RDC 135 quanto a RDC 54. Cliente planta a matéria-prima na casa dela. Como eu vou saber quais alergênicos colocar? Investigando com ela tudo que pode ter contaminação cruzada ali. Então, o que ela planta? Ela planta soja? Ela planta trigo? O que ela planta? Então, começa daí. O que mais ela planta? Vamos supor que ela planta... Gente, eu não consigo pensar em nada que uma pessoa possa plantar facilmente em casa e que seja alergênico. Trigo, será? Mas o que ela vai fazer com trigo que ela plantou? Soja? Soja você precisa de uma fazenda para plantar, não? Será que é alguma nuts? Tipo uma macadâmia? Será que ela tem em casa? Não sei. Mas enfim, você precisa saber o que mais que ela planta, se isso pode ter contaminação cruzada ali. Amendoim, gente, é normal plantar amendoim? Eu acho que eu nunca vi. Nossa, eu ia falar, acho que eu nunca vi uma árvore de amendoim e aí me deu uma dúvida até se amendoim dá em árvore, que gafe. Mas enfim, não sou engenheira agrônoma, né? Sou engenheira de alimentos, então tudo bem. Então vamos supor que ela planta amendoim e aí ela planta também macadâmia e castanha de caju, tá? Planta caju lá e pega castanha. Então ela precisa saber, tem contaminação cruzada disso aí? Será que na terra tá tendo contaminação cruzada? Na hora da colheita tem contaminação cruzada? Como que tá acontecendo? Na hora de armazenar isso aí que ela colhe, tem contaminação cruzada? Para onde que ela vai isso? Ela planta ali o amendoim e aí ela faz alguma coisa em casa? Tipo, ela faz paçoca na casa dela, ela faz bolo de amendoim, ela faz pé de moleque, óleo de amendoim, sei lá, faz várias coisas com o amendoim que ela planta. Tem que saber onde que ela faz isso. É na cozinha da casa dela, normalmente? Se é na cozinha da casa dela, ela vai ter contaminação cruzada com tudo que ela tem na cozinha. A farinha de trigo, o óleo de soja, o peixe que ela usou no jantar, o ovo, tudo. Então você tem que fazer esse estudo, você tem que vai fazer um plano de controle de alergênicos para ela.
Você vai ver todos os pontos de possível contaminação e com o que está contaminando. É possível evitar essa contaminação? Beleza, vamos evitar essa contaminação. Não, não é possível evitar essa contaminação. Então, tá bom. Então, vamos declarar essa contaminação no rótulo, tá? Gente, vocês têm que entender que, assim, não tem desculpa pra você ter uma informação errada no rótulo. Tipo, ai, mas ela planta, como que eu vou saber? Você vai saber, você tem que saber. Você vai investigar. E se ela não souber te responder, você vai sair da tua casa, vai lá e vai falar, tá bom, como que é? Como que você faz? Me mostra. Você pega o amendoim aqui, aí você leva onde, você usa o quê, você higieniza como, você produz onde, o que mais que tem aqui, o que mais que você faz aqui, onde que você guarda, o que mais que você guarda. Não tem desculpa. A gente precisa ter a informação. É igual às vezes que vem aqui e fala, mas é que o fornecedor não tem ficha técnica. Dá um jeito. Pergunta pra ele. Investiga. Vai lá olhar. Ué, gente, tem que ter informação. Não tem como. Mas o fornecedor não tem ficha técnica, então, não vou declarar. Não existe, tá? Tem que ir atrás. A gente vai atrás perguntando, investigando, se preciso, indo lá, entendendo como ela faz. Tem que saber. E você tem que saber da produção inteira dela, desde a plantação do amendoim dela, ou qualquer coisa que seja, para saber o que mais planta, até como que colhe, para onde que vai, onde que armazena, onde que produz, onde que armazena de novo, onde que embala, onde que põe para vender, tudo, a cadeia inteira, tá? Tem que dar teus pulos pra descobrir, mas tem que saber. O que vocês estão falando aqui? Alergênica, amendoim é raiz, gente? Nossa, eu parei pra pensar agora que eu nunca vi de onde veio um amendoim. Já vi o amendoim daquele da casquinha, mas nunca vi de onde sai aquela casquinha. Que bizarro. Porque nos rótulos de carne agora não contém glúten. Não é agora não, viu, Mavi? Tem que ter. Todo produto industrializado tem que trazer, contém ou não contém glúten. Milho tem pessoas com restrição? Tem. Gente, assim, a gente tem quase 200... eu ia falar 200. A gente tem quase 200 alimentos comprovadamente alérgenos, tá? Então, assim, tem várias frutas, tem o milho, tem girassol, tem várias coisas, mostarda, aipo, tem muita coisa alergênica. Eu acho que, se eu não me engano, até no Perguntas e Respostas da Anvisa, eles falam 179 alimentos comprovadamente alergênicos. Mas não tem como todos serem de declaração obrigatória, né? Então a Anvisa pegou ali os 21 mais comuns aqui na população brasileira de terem alergia, tá? Mas sim, é possível que milho seja, morango né? Igual alguém mandou aqui. Eu já vi gente que tem alergia a abacaxi, já vi gente que tem alergia a coco, já vi gente que tem alergia a girassol. Então, acontece. Não tenho Facebook. Como eu pego o material? No Facebook, Felipe. Pede Facebook aí emprestado de alguém, da mãe, do pai, da tia, da avó, da namorada, da esposa, da irmã. Não sei. Pede o Facebook de alguém, entra lá na comunidade, pega o material, devolve o Facebook da pessoa. Ou faz uma conta, entra lá, pega, cancela a conta. É gratuito, né? Então, mas é só lá. Qual o prazo... Peraí que o negócio tá torto aqui. Eita. Qual é o prazo em média para pedir para o estabelecimento fazer ficha técnica e rótulo? Pedir para o estabelecimento para fazer ficha técnica e rótulo. Você está falando que você vai contratar esse serviço ou você vai fazer este serviço? O que é o pedir para você? É o prazo que você vai dar se você está fazendo esse serviço? Eu não tenho como te falar em quanto tempo você vai fazer esse serviço. Você que tem que saber. Não tem como saber, gente. Não tem, fala aí, 2 dias. Aí você fala 2 dias e é impossível para você fazer um rótulo em 2 dias. Eu não sei como que tá seu tempo. Você consegue receber o material, sentar, fazer o rótulo e devolver?
provavelmente 2 dias tá ótimo. Não, você tem uma agenda mais atolada, você, sei lá, tá fazendo esse trabalho como uma renda extra, você trabalha CLT 8 horas por dia, você tem filho, você tem que cuidar da sua casa. 2 dias não vai dar tempo. Eu não sei. Eu não tenho como te dizer. Eu mesma não tenho o mesmo prazo. Tem trabalhos que eu faço em 2 dias, tem trabalhos que eu faço em 5, tem trabalhos que eu faço em 7, tem trabalhos que eu faço em 15. Você que tem que saber, eu realmente não consigo te dizer isso. Agora, se você não sabe a ponto de estar me perguntando, o que eu sugiro que você faça é veja no próximo rótulo que você for fazer quanto tempo você demora. Mas veja mesmo, tipo, começou a trabalhar com o rótulo, coloca um cronômetro. Tá, fiquei ali 2 horas. Aí a hora que você parou, não vou mais trabalhar com esse rótulo agora porque eu vou ao mercado, para o cronômetro. Beleza, aí eu fui ao mercado, voltei, guardei minha compra, fiz meu jantar, dei jantar pro meu filho, fui assistir um filme, decidi voltar de madrugada, fazer mais um pouquinho. Beleza, cronômetro de novo. Ah, fiquei ali mais 1 horinha. Ok. Então tá bom, aí eu fui no outro dia, acordei, fiz não sei o que, tive uma reunião, blá 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 blá, sentei mais um pouco, fiquei mais 3 horinhas ali, terminei o rótulo. Beleza, você demorou 6 horas para fazer este rótulo. Porém, em quanto tempo você conseguiu distribuir essas suas 6 horas para encaixar esse rótulo? Entendeu? Às vezes vão ser 6 horas, mas você vai demorar 6 dias, porque você só consegue encaixar 1 hora por dia. É isso que você tem que saber, tá? Gente, ó, essa pergunta aqui que a Nídia fez, eu acho que até tem ela aqui algumas vezes. Deixa eu ver. Bom, eu vou ver aqui que a Nídia falou, eu vou até fixar esse comentário aqui, que eu vou explicar isso aqui pra vocês, tá? Ó, eu já posso começar a fazer os rótulos com a nova legislação? Então, algumas coisas que a gente precisa entender aqui, tá? Primeiro... Oh, meu Deus do céu, peraí. Tá, enfim. Primeiro, a gente precisa entender que essa legislação não está em vigor, tá? A RDC 429 e a IN 75, ambas de 2020, ambas da Anvisa, ambas sobre a nova rotulagem nutricional, não estão em vigor. Não estão. É como se elas não existissem ainda. O que a gente tem em vigor hoje? RDC 360, RDC 359, RDC 163, RDC 54, tá? Principalmente essas para rotulagem nutricional. Então, assim, essas estão em vigor. Estas são válidas hoje. As novas legislações de rotulagem nutricional não estão em vigor. Elas não existem ainda, tá? Primeiro ponto. Dito isso, eu preciso entender o que são esses rótulos que você está fazendo. Porque agora que a gente já está perto do prazo, porque a RDC 429 e a IN 75 sobre a nova rotulagem nutricional entram em vigor em 9 de outubro de 2022, tá? Tá aí, daqui a alguns meses, beleza? Então, o que eu preciso saber agora que tá bem perto? Que rótulo que você tá fazendo? Entendeu? Ah, eu tô fazendo o rótulo de um pão que assim que o rótulo ficar pronto, que assim que o rótulo ficar pronto, tipo daqui 1 mês, ele já vai começar a ser comercializado, já vai pro mercado, já vai pras padarias, já vai pra tudo. Beleza. Então você está fazendo um rótulo agora de um produto que vai ser comercializado agora, antes das novas legislações entrarem em vigor. Então você não vai usar essas legislações novas, você vai usar as legislações atuais, tá? Ah, eu tô fazendo rótulo de um produto novo, mas assim, esse produto tá em desenvolvimento ainda, eles estão testando formulação, depois a gente vai fazer algumas análises sensoriais com a formulação escolhida.
e aí depois a gente vai fazer a análise dos resultados do sensorial para ver se realmente vai para o mercado ou se a gente vai ajustar alguma coisa da formulação, enfim. E esse produto está previsto para ser lançado em dezembro de 2022, mas a gente já está pensando no rótulo agora. Então, nesse caso, você tem um produto novo que, quando ele for comercializado, as novas legislações já estarão em vigor. Então, sim, você precisa começar a pensar nesse rótulo com as novas legislações, porque quando ele for para o mercado, essas legislações já estarão em vigor. Então, hoje, como o prazo está perto, é isso que a gente precisa pensar. Que rótulo que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o rótulo de um produto que é um lançamento, mas já vai ser lançado agora, antes de outubro de 2022? Legislações atuais. Eu estou fazendo o rótulo de um produto que é um lançamento, mas que vai ser lançado depois de outubro de 2022? Rótulo com as novas legislações. Eu estou fazendo um rótulo de um produto que já existe, mas esse rótulo, até passar por todas as adequações, vai ser novembro de 2022? Posso continuar fazendo com as atuais, porque daí tem prazo de adequação. E sobre prazo de adequação, gente, saiu um post hoje no feed. Vejam aquele post, salvem aquele post, porque ele é muito importante, tá? Então, é isso. Você precisa entender de qual produto você está fazendo a rotulagem. É um produto novo? Quando que ele vai para o mercado? É um produto que já existe? Qual é o prazo de adequação dele? Então, assim, tá? Precisa entender essas questões e principalmente entender que as novas legislações não estão em vigor para definir com qual você vai trabalhar. Beleza? Ai, meu nariz tá começando a coçar. Fazia tempo que eu não tinha uma alergia em live. Marmitinhas que são vendidas direto ao consumidor precisam de rotulagem? Precisam. Se elas são produtos embalados na ausência do consumidor, elas precisam. Qual legislação se basear para rótulos de suplementos alimentares? Todas as legislações gerais, então RDC 259, Decreto-Lei 986, RDC 26, RDC 136, RDC 360, RDC 359, não, 359 não, que não vai precisar definir porção. E além das gerais, a RDC 243 e a IN 28, que são específicas de suplementos. Essa pergunta aqui é muito boa também. Produto com a etiqueta de vegano pode ter no rótulo, pode conter ovos e leite? Pois bem, é o que eu pergunto para vocês. E aí? Um produto com uma etiqueta de vegano pode estar escrito, pode conter ovo e pode conter leite? O pode conter significa que é uma contaminação cruzada. Não tem ovo e não tem leite presentes intencionalmente ali, né? Mas e aí, pode ou não? Sabe o que é isso? Isso é justamente o que eu falo na aula 1 sobre induzir o consumidor ao erro. Por quê? Porque a gente não tem uma legislação que fala sobre a rotulagem de produtos veganos, nem vegetarianos, nem plant-based, nem nada. Então, como que eu vou saber se pode ou não ter um produto com uma etiqueta de vegano que está escrito pode conter ovo ou pode conter leite? Igual a Pam mandou aqui, não faz sentido. Eu também acho que não faz sentido, porque até onde eu entendo sobre o que é vegano, você não pode nem testar em animal, quanto mais ter contaminação cruzada com algo que é de origem animal. Mas onde está escrito isso na legislação? Não tem. Não tem. Igual a Denise mandou aqui, eu não compraria. Então, Denise, você não compraria se você visse, né? Porque você fica olhando se tem contaminação cruzada quando você vai comprar, ou você vê vegano ali e você simplesmente subentende que obviamente não vai ter nada de produto de origem animal e nem contaminação cruzada. Porque ele não tá falando vegetariano, ele não tá falando plant-based, ele está falando vegano.
Então você só não compraria se você visse essa informação. E não necessariamente você vai ver. Porque às vezes a gente está com todo o tempo do mundo ali no supermercado. E aí você olha, vê produto novo, vê o rótulo e tal. Agora, se você não tem uma alergia e você tá com pressa e com fome, você vê um negócio escrito vegano, aí você pensa, eu sou vegana, logo eu posso comprar, e vai comer um negócio com a contaminação cruzada de leite e ovo e não vai nem ver. Então, assim, não tem uma legislação para isso, tá? E é muito complicado, porque você pode induzir sim o consumidor ao erro, como é esse caso. Eu já falei aqui que é um produto que me deixa assim abismada e eu não sei como que ninguém reclamou desse produto ainda, como que ninguém denunciou esse produto ainda, porque não é nenhum produto, é uma marca que só faz produto plant-based. Só que assim, não é que ela tem contaminação cruzada, ela tem ovo. Agora eu não lembro se é ovo, mas eu acho que é. Ela tem ovo na composição do produto dela. Então, assim, esse produto específico que eu vi é até tipo uma lasanha bolonhesa, que eles não usam carne, obviamente, eles usam tipo uma proteína de soja, de ervilha, sei lá, pra fazer a carne. Muito entre aspas, né? Mas, beleza. Só que assim, aí, sei lá, a massa da lasanha tem ovo. E aí? Só que assim, eles não falam que são vegetarianos, eles falam plant-based. E se a gente pensar na tradução literal de plant-based, é a base de plantas. Então, assim, eles realmente são a base de plantas. Mas eles não são unicamente plantas. Eles têm ovo. E aí, numa dessas, a... Como que é o nome aqui? Que falou que não compraria? A Denise tá lá com fome no mercado, pensando, meu Deus, não tenho jantar, já são 8 horas da noite, eu preciso comer alguma coisa. Meu Deus, uma lasanha plant-based. Leva embora, come o negócio com ovo. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. São essas questões de induzir o consumidor ao erro. Não não é uma questão tão simples assim de falar algo que é mentiroso, de, sabe, ir contra a legislação e induzir o consumidor ao erro. São coisas mais sutis também que a gente acaba induzindo o consumidor ao erro. Principalmente nesse caso. Então, daí a Tati falou, vegetarianos comem ovo. Quem disse? Onde que tá escrito isso? Que quando é vegetariano pode ovo, quando é vegano... Não tá escrito, não tem lei, não tem legislação, isso não é regulamentado. Vegetariano pra você é uma coisa, pra mim é outra. Vegano pra mim é uma coisa, pra você é outra. Sabe? O pessoal que é flexitariano, né, que só diminui um pouco o consumo da carne, é uma coisa, sabe? Então, assim, não tem. Pode sim induzir o consumidor ao erro, como pode não ser. Então, por exemplo, tem acho que é SBV, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, não sei, gente, obviamente não faço parte desse tipo de pessoas, né, devido à falta de conhecimento. Eu nunca lembro, mas acho que é SBV, né, Sociedade Brasileira Vegetariana. E eles têm o selo, né? Selo de produto vegano, tá? Apesar deles serem a sociedade vegetariana, o selo deles é de produto vegano. E no selo de produto vegano, eles permitem a contaminação cruzada. Então, assim, quem disse que vegetariano não come ovo? Ou que vegano não come ovo? Para a Sociedade Brasileira Vegetariana, um produto vegano pode ter contaminação cruzada assim com produtos de origem animal. Isso está definido lá no site deles. E aí, esse selo a gente pode usar porque é um selo que tem critérios. Então, não é uma coisa jogada no mundo. Não sou eu Aline, criando o meu produto escrevendo vegetariano sem base nenhuma, sem explicar para o meu consumidor por que eu chamei ele de vegetariano, com base no quê, o que tem ali, o que não tem, tá? Eles têm um critério. Então, a partir do momento que eu trago o selo da SBV no meu produto,
eu tenho base. Então, eu como consumidora, por exemplo, posso facilmente ver quais são os critérios. Se eu entrar no site deles e ir ali no selo, a primeira coisa que aparece são os critérios. Então, isso tem base. Mas tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado. Pode muito induzir o consumidor ao erro. Aí aqui, ó, o povo que não sabe o que é flexitariano, né? Porque realmente é o que a Lorena falou aqui, são muitas denominações. O Maxwell aqui embaixo falou que existem variações do vegetariano, porque tem o ovo lácteo vegetariano. Eu sei, gente. Apesar de não ser parte desse time, eu sei que existem todas essas derivações. E é por isso que eu sei que é muito complicado colocar isso na rotulagem sem parâmetro nenhum. Tá? Não, gente, o Start Rotulagem não tem certificado, tá? Tem só muito conhecimento maravilhoso gratuito. O Vida de Rotulagem tem certificado. Posso fazer a tabela nutricional metade de informações teóricas e metade de análises laboratoriais? Olha, eu acho que pode, viu? Se você mantiver o registro de tudo, acho que sim. A cerveja artesanal tem um prazo maior de adequação? Não. Após a elaboração da rotulagem, enviamos para a vigilância sanitária. Ih, perdi a pergunta. Gente, perdi a pergunta. Aqui. Após a elaboração da rotulagem, enviamos para a vigilância fazer a verificação? Vigilância sanitária faz a lei e fiscaliza. Ela não vai corrigir seu rótulo. Não vai. Eles não são consultores, tá? Você tem que fazer. É obrigação da empresa ter um rótulo correto, gente. Os órgãos fiscalizadores, os órgãos regulamentadores, aliás, eles fazem a lei e fiscalizam. Eles não vão ficar corrigindo o rótulo, tá? É obrigação da empresa fazer o rótulo correto. Então, é sua obrigação pôr um rótulo correto no mercado. Se ele estiver errado, você só vai ser pego numa fiscalização ou numa denúncia. É sua responsabilidade. Tem essa de ficar mandando pra vigilância corrigir rótulo, não, tá? Isso não acontece, não. Nem produto do mapa agora, que precisa registrar no CIF, cara, que é no Serviço de Inspeção Federal, eles não corrigem rótulo? Se o produto tem RTI, que eles nem veem, a aprovação é na hora. Tem essa, não. E não se enganem também, porque, aqui na vigilância, quando eu vou fazer lá o anexo 10 de comunicado de início de produção, eles pedem o rótulo. Eles pedem, mas não vão corrigir. Eles pedem só pra olhar pra carinha do rótulo e falar, legal, tem rótulo. Não vão corrigir, tá? Se algum fiscal alguma vez te deu uma dica, sem ser numa fiscalização e falou, dá uma arrumada aqui, é porque ele foi muito legal, tá? Não tem essa, não. Vamos ver, gente, preciso ir, já tem 1 hora de live. Eu tinha visto uma pergunta aqui que eu queria responder, deixa eu ver. Tecnólogo em alimentos pode trabalhar com rótulo? Sim, deve, pode sim. Posso usar 100 aditivos na frente do rótulo? Seria um suco integral. Para suco, especificadamente, você pode. Porque lá na IN 49 do mapa, IN 49 de 2018, acho que é IN 49 de 2018, do mapa, que é um RTIQ de suco, ele permite. Se você não tiver nenhum aditivo, você pode usar 100 aditivos. Eu falei sobre isso na aula 1, inclusive, acho que você não viu, né, Clara? Mas lá na aula 1 eu falo sobre isso. Para suco, pode. Quando o produto não contém conservantes, porém tem sal, o sal entra como um conservante? Não, o sal é um ingrediente, ele não é um aditivo. O que mudará de mais importante na nova rotulagem? Nossa, Maxwell. Muita coisa, mas se eu tiver que escolher uma, eu acho que o mais importante que vai mudar é a rotulagem nutricional frontal, a FOP, porque é algo novo, é algo que a gente não tem e vai passar a ter. O resto são mais ajustes, tipo, a gente já tem uma tabela nutricional que vai ganhar algumas informações e tal, mas assim, a gente já tem tabela nutricional, a gente já tem alegação nutricional.
informação nutricional complementar, a gente não tem e vai passar a ter. Então, eu escolheria essa, mas são muitas mudanças, tá? Aline, na embalagem eu posso colocar a bandeira do Brasil? Não, gente. Se for falar em legislação, a gente não pode usar a bandeira do Brasil, tá? Não só em alimentos, mas em lugar nenhum, na verdade. Tipo, tem uma legislação, tem uma lei, que eu não vou lembrar nunca na vida qual que é, mas é uma lei, tipo assim, do Ministério do Exército de 1949, sabe? É uma lei muito antiga, mas ela está em vigor. Inclusive, ela já foi atualizada, ela tem vários adendos ali, mas esse artigo continua válido e essa legislação continua em vigor. E ela diz que a gente não pode usar a bandeira do Brasil em lugar nenhum. Então, você não pode usar num rótulo, você não pode usar numa camiseta, você não pode usar, tá? Então, não. Para produtos importados, qual é o prazo de adequação? O mesmo? O mesmo. Tem que encaixar ele ali nos prazos de adequação. Não tem uma exceção para produtos importados. É o mesmo. Em uma tabela nutricional, posso fazer análise laboratorial só de gorduras e o resto fazer teórico? Pode. Eu faria o teórico de gorduras também, inclusive para ver se está batendo com o que você fez de análise, tá? Que isso vai dar uma boa base se seu cálculo tá certo ou não. Mas pode, como eu falei anteriormente, né? Mantenha todo o seu histórico ali, mantenha tudo isso documentado, tá? Gente, eu acho que é isso. Eu respondi as principais, respondi todas que vocês deram lá aqui, tá? Acho que é isso. Ficou bem ruim agora esse negócio de pergunta do Instagram pra live, porque eu não consigo mais saber o que eu já respondi, o que eu não respondi. Mas eu acho que eu respondi quase todas. Não acredito que não pode traço, sempre usei. Não pode traço. Gente, levem uma coisa pra vida de vocês. Traços não existem na rotulagem, tá? Empresa júnior pode vender rótulo e tabela sem problemas? Não sei te dizer, viu? Eu não sei como funciona uma empresa júnior. Não sei. Acho que se você tiver um profissional responsável já formado, que vai ser responsável por isso, sim. Mas eu acho que se for só estudante, eu acho que não, tá? Porque você não pode exercer a sua profissão antes de se formar. Mas não sei como funciona uma empresa júnior. Na elaboração de uma tabela, como determinar a porção de um boneco de chocolate com mais de 1 quilo? Gente, que boneco maravilhoso, 1 quilo de chocolate. A porção vai ser a mesma, 25 gramas. Não tem variação. A porção é para chocolate, é 25 gramas. É isso. Está lá na RDC 359, tá? Lá você acha. Acho que é isso, gente. As regras de rotulagem se aplicam também a bebidas não alcoólicas? Com toda certeza. Para alcoólicas também. VR irá me ajudar a começar a trabalhar do zero com rotulagem sem saber como começar? Eu vou jogar essa pro público. Gente, quem tá aí que é VR, principalmente quem é VR e começou do zero, vocês acham que o VR vai ajudar alguém a começar a trabalhar com rotulagem do zero? Me contem aí nos comentários, contem pro pessoal da live, na verdade, nos comentários, porque, né, melhor os VRs falando que eu, porque eu vou te falar que com certeza pode, o curso é meu, foi pensado para isso. Mas, deixa os VRs falar, eu tô vendo que tem VR aqui, Pan, Laura eu sei que começou do zero, Laura tava na faculdade ainda quando entrou, Lid tá aqui falando sim, Paola falou sim, o que vocês falaram de empresa júnior aqui? Amei te conhecer, minha professora que indicou. Gente, posso falar uma coisa enquanto vocês vão respondendo aí se o VR é para iniciantes ou não? Vocês não sabem a felicidade que eu fico quando alguém me fala que a professora me indicou. Não, vocês não fazem uma ideia. Assim, eu acho que é o segundo melhor elogio que eu posso receber. O primeiro é quando elogiam minha didática, que eu fico super feliz, fico me achando quando alguém elogia minha didática. Agora, quando alguém vem e fala, minha professora te indicou, vocês não estão entendendo a felicidade que eu fico.
Eu não sei se é Valmor, se é Valmore, não sei, desculpa não ler seu nome certo, mas assim, agradeça muito a sua professora por mim. Por favor, eu fico muito feliz mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Mais feliz ainda que você gostou de me conhecer, né? Que o seu professor podia me indicar e depois, sei lá, falar pra ela, nossa, tá louca? Como que você gosta daquela pessoa? Mas muito obrigada. Que bom que você gostou e que bom mais ainda que sua professora que indicou. Muito obrigada. Até quando posso usar a embalagem do produto que já estão prontas? Raquel, você está falando sobre adequação da nova rotulagem nutricional? Os produtos que forem comercializados até o final do prazo de adequação podem ficar no mercado até o prazo de validade, tá? Mas a embalagem pode sair da sua fábrica até o prazo de adequação. É permitido usar selinho colado na embalagem de um requeijão escrito zero amido? Olha, eu acho que é uma informação adicional, porque amido não é alergênico. Então, assim, acho que pode, até porque existe requeijão com amido, né? Então, é isso. Tem que ter um profissional que assine pelo trabalho, tipo um RT para empresa júnior. Foi meu celular que deu pau, gente. Tá acabando a bateria. Aline, seu nariz tá vermelho. É que tá coçando muito, você não tem ideia. Isso que eu tô de filtro aqui. Tá coçando muito, ele tá muito mais vermelho ao vivo, com certeza. Ó, Lid falou sim, Paula falou sim. Maíra falou sim, sem dúvidas. Pan falou sim. Marilene? Não, gente, vocês colocam um arroba muito difícil, eu não sei o nome de vocês. A Mari falou com certeza. Lídia falou com certeza, o VR vai ajudar muito. Laura falou sim, Fer falou sim. Márcia falou sim. A Ká falou, amei, Aline, ganhou mais uma seguidora. Bem-vinda, Ká! Muito obrigada! Seja muito bem-vinda. A Aline falou sim. Márcia falou, a Aline é top. Obrigada. Como é feito o cálculo piquinômetro para medir o volume de bebida láctea? Não faço ideia, Marcos. Isso aí não tem nada a ver com rotular. Isso aí você vai lá no canal, no Instagram da Camila. Acho que é Camila Biardi. Olha eu, a gafe de não saber o arroba. Mas é arroba Camila Biardi. Ela é especialista em lácteos. Vai lá, pergunta pra ela. Com certeza sabe te responder. Rafaela sim, Juliana sim. A Laura falou, foi minha professora de legislação que comentou de você também. Eu sei, Laura, e você sabe como eu fiquei feliz quando você me falou isso, né? Ai, gente. Marcelo falou, não fiz o curso ainda, mas com certeza que sim. Estou te esperando na próxima turma, Marcelo, dia 7, hein? Olha lá, a Berzotti Sol, acho que é Sol, né? Ah, a Sol também falou comigo também, sabe que eu fiquei super feliz, que é a professora de pós-graduação dela que indicou. Técnica em nutrição pode fazer rótulo? Pode. Ah, é Val Moreno. Olha, eu te chamando de Valmor. Val Moreno. Ai, Val, desculpa. Aditivos também precisarão se adequar à nova legislação de rotulagem nutricional? Sim, precisarão. Juliana falou, só façam o curso, é perfeito. Muito obrigada. A Aline falou, quero saber sobre o VR. Vou falar mais sobre o VR ao longo dessa semana, principalmente no domingo, como a Maíra falou aqui, na live, tá? Não perca. Gente, é isso. Preciso ir, tá acabando a bateria do meu celular. Já passamos das 9 horas. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo até agora. Essa live vai ficar salva lá na comunidade do Facebook. Amanhã temos a aula 2. Não percam a aula 2, gente. Sério, é a minha aula preferida. É a minha aula preferida. Ela é a base. Tipo assim, quem tá perdido, principalmente, quem tá perdido, quem tá começando do zero, quem não sabe o que fazer, quem não sabe pra onde ir, quem não sabe pra onde correr, não percam a aula 2. Só não percam. Depois me fala se ela não é muito maravilhosa, tá?
Então, amanhã tem a aula 2, o link também vai ser liberado às 8, igual foi na primeira aula, tá? Comunidade, WhatsApp, enfim, e-mail, tudo. E aí, na quinta-feira, teremos outra live de perguntas e respostas aqui às 8 horas, tá bom? A gente vai se falando. Gente, beijo, boa noite, tchau, tchau!